o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Queridos, presta atenção aqui em mim, hein? Eu vou ser o pregador hoje. Aleluia. Presta atenção em mim. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vai dar até fome. Eu vou repetir para alguns que não ouviu. Hoje eu vou falar de um assunto que vai dar até fome. Fome de Deus, amém? Fome de Deus, mas vai dar fome física também. Ih, já suspeitaram o que eu vou falar, não é? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar algumas coisas para vocês antes de começar a minha mensagem. Vocês estão prontos para ouvir? Eu estou pronto para falar também, amém? Aleluia. Então é o seguinte: quantos de vocês têm o desejo, o anseio mesmo, a vontade de repente os seus olhos espirituais se abrirem e você vê dentro da dimensão espiritual? Quantos de vocês têm esse desejo? Alguns não levantaram a mão, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabia que dentro de nós, os seres humanos, dentro de nós, principalmente os crentes, tem um anseio, um desejo pelo sobrenatural? Quem sabia disso? Dentro de nós tem um anseio, tem um desejo pelo sobrenatural. Todos nós fomos criados assim. Por quê? Porque aquele que nos criou, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele habita, Ele está, Ele vive no sobrenatural. Então nós temos dentro de nós o Espírito Santo, e Ele todos os dias tem um desejo de se manifestar através de nós, de abrir o mundo espiritual para nós, amém? Quem tem desejo disso? Eu estou falando o seguinte, imagina só que você daqui a pouco está olhando aí de onde você está para mim, e você sabe exatamente qual foi a minha oração hoje de manhã. Está pensando comigo? Imagina que você olha para mim agora e sabe exatamente aonde eu andei ontem à noite. Eu estou falando disso. Deus tem um desejo de liberar o sobrenatural para os seus filhos. Quem são filhos aqui? Quem são os filhos? Todos são filhos, amém? Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você é filho de Deus. Você nasceu de novo. Quem tem desejo pelo sobrenatural? Eu estou tentando atiçar você, meu querido. Eu estou tentando atiçar você, minha querida. Sabe por quê? Porque Deus tem um desejo mais do que você de Ele fazer essas coisas. Amém? Glória a Deus. Quantos estão aqui comigo hoje? O que eu quero dizer com isso? Quantos estão aqui e não estão com a cabeça lá fora? É isso que eu estou dizendo. Amém? Estão prontos para ouvir? Alguma coisa que vai dar fome em nós? Amém? Glória a Deus. Eu estou inspirado. Você está também? Eu estou inspirado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E vamos ter unção hoje aqui. Vamos ter unção, o poder de Deus mesmo. Aleluia. O calor está demais, não é? Mas vamos lá. Vamos começar então? Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 58. E vamos comigo. Olha, presta atenção. Essas coisas que eu estou falando aqui sobre o sobrenatural não precisa acontecer segunda-feira, amanhã. Elas podem acontecer hoje. Sabe o que é necessário? Fique ligado comigo aqui. Fique ligado, porque pode ser que eu vá olhar para você e eu vou ver exatamente o que você está precisando. Deus vai falar com você hoje à noite aqui. Amém? Aleluia. Somos crentes. Somos crentes. Somos filhos de um Deus sobrenatural. Amém? Aleluia. Falta alguns ficar atiçados ainda, mas vai ficar até o final. Aleluia. Porque vai pegando fogo, né? A brasa vai tocando na outra brasa e vai. Daqui a pouco está tudo aceso aqui. Vai ficar assim. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Isso que é bonito aqui, ó. Isaías capítulo 58. Você achou? Diga amém. Aleluia. Vamos ler então. Clama a plenos
pulmões. Não te detenha, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a Jacó os seus pecados. E o pastor vai falar de pecado. Não, fica tranquilo, não vou falar não. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos nós a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. Em outras traduções, apressadamente. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Olha para mim, todos. Aleluia. Hoje eu vou falar sobre o jejum, como você percebeu, amém? E eu vou explicar algumas coisas sobre o jejum. E depois que eu pregar isso, explicar algumas coisas, você vai gostar de ouvir sobre o jejum, porque você vai saber hoje o que Deus fará por você, através de você e com você. Amém? Deus tem o desejo de fazer algumas coisas, por isso Ele quer que eu pregue sobre isso, amém? Aleluia, estão prontos? Glória a Deus. Pastor, ficar jejuando dá fome, pastor. Dá fome, pastor. Eu disse que eu ia pregar uma coisa que ia dar fome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus é um Deus sobrenatural. E Ele nos criou para viver no sobrenatural, acima do natural, além do natural. Deus nos criou com um desejo pelo sobrenatural. Deus nos criou com a vontade para o sobrenatural. Todas as pessoas têm dentro de si o desejo pelo sobrenatural. Agora, hoje à noite eu quero falar sobre uma coisa que muitas vezes nos impede de entrar dentro desse sobrenatural, que é o jejum. Não jejuar, aliás. Leia comigo agora, no livro de Mateus, capítulo 17. Vamos compartilhar uma história aqui da Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 17. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. Você pode de vez em quando dar glória a Ele, que isso vai liberar o sobrenatural. Quando nós glorificamos a Deus, Ele começa a liberar, amém? Não fica apreensivo não. Move com o Espírito, move comigo, e o Espírito vai mover, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser bem gostoso ouvir sobre o jejum. Capítulo 17, versículo 14. Você encontrou? Diga amém. Meu Deus, hein?
Arruma esse ventilador para nós aqui. Tá bom. Aleluia. Você encontrou? Versículo 14 diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Algumas traduções dizem assim: mas esta casta de demônios não se expele senão por meio de oração e de jejum. Deixa eu contar essa história aqui para algumas pessoas. Para todos, né? Algumas pessoas já sabem. Jesus tinha saído para orar com alguns discípulos e deixou outros discípulos ali. Enquanto isso, os discípulos estavam acostumados a orar pelas pessoas, a orar por cura, a orar por uma série de coisas, e as coisas estavam acontecendo. Pessoas estavam sendo curadas, problemas estavam sendo resolvidos aos milhares. Mas agora, enquanto Jesus está lá no monte orando com alguns discípulos, 3 deles, chega um homem e apresenta um filho que é lunático. O que é lunático? Como? Epilético. Esse menino é epilético, está ali, e o pai disse assim: ó, ele muitas vezes ele se lança na água, se lança no fogo para tentar se matar. Então ele levou nos discípulos, os discípulos não conseguiram libertá-lo. Ok? Está acompanhando a história? Então Jesus desce, e quando Jesus desce com outros discípulos que ele estava, e ele se aproxima, a multidão corre para ele, esse pai corre para ele e diz assim: Jesus, me ajuda aqui. Eu estou parafraseando agora. Me ajuda aqui, Jesus. O que aconteceu? Não, eu trouxe meu filho aqui, ele é lunático, ele é epilético. Eu trouxe para os teus discípulos aqui, ó, meu filho cai na água, cai no fogo, é uma bagunça. Eu trouxe aqui, os seus discípulos não conseguiram curá-lo, mas me ajuda nisso aqui. Aí Jesus disse assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traz o menino aqui. Aí Jesus na hora mandou o demônio embora, porque a epilepsia é demoníaca. Então mandou o demônio embora, o demônio saiu e o menino ficou curado. Acontece agora, essa é a parte que eu quero retratar ou tratar com vocês, é que o homem vai embora, os discípulos vão embora com Jesus, e em particular, lembra que não é no meio do povo, é em particular, eles falam assim: mestre, porque Jesus já tinha gritado bem alto: vocês, seus medrosos, vocês não têm fé. Então eles não queriam perguntar na frente de todo mundo para não levar uma dessa, né? Então eles chegaram em particular diante de Jesus e falaram assim: Jesus, é o seguinte, fala só para nós aqui, ó, por que mesmo nós não conseguimos libertar aquela criança? Jesus disse o seguinte: por causa da pequenez da vossa fé. Aí ele falou: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam mandar aquele monte sair, ele ia passar para o outro lado. Mas no finalzinho aqui da história, dessa história, ele fala uma outra coisa. Versículo 21, o que ele fala aí? Mas esta casta não se expele, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum.
Em outras palavras, esse demônio não sai, não vai ser expulso, não vai ser expulso se não for por meio de oração e de jejum. Agora a minha pergunta é: qual é o motivo verdadeiro deles não conseguirem expulsar aquele demônio? É por causa da pequenez da fé? Ou é por causa da oração, da falta da oração e do jejum? Qual é o motivo real? Porque Jesus parece que deu 2 ou 3 motivos aqui. Eles perguntaram: por que nós não conseguimos fazer? Jesus disse assim: por causa da pequenez da vossa fé. Mas eu digo para vocês o seguinte: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês iam dizer: esse monte passa daqui para acolá, ele ia obedecer. Mas essa casta de demônio não se expele, não se expulsa, senão por meio de oração e de jejum. Então qual é o motivo real? As duas coisas, as coisas estão interligadas, e é isso que eu vou mostrar para você hoje à noite. Deixa eu já falar aqui, eu não vou subir agora ali. Deixa eu falar isso. É por causa da fé e é por causa da falta de oração e jejum. Mas como explicar isso? Como entender isso? Porque a Bíblia declara que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por oração e nem por jejum. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus e não por meio de oração e jejum. Está aqui a explicação. Queridos, quando nós nascemos de novo, todos nós, Deus nos deu uma nova vida. Ele mudou o que estava lá dentro, o espírito. Nós somos uma pessoa, um homem, uma mulher, em 3 dimensões. Como é isso? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro desse corpo. Eu não sou o que você está vendo. O eu real está aqui dentro de mim. E este eu nasceu de novo quando eu levantei a mão e aceitei e confessei Jesus com a minha boca. Eu nasci de novo, só que o meu corpo não mudou. E a minha alma ela é transformada pela palavra de Deus. E a fé ela é do Espírito. A fé é de dentro. A fé é de dentro de nós, do Espírito. Amém? A fé está lá dentro. Aonde? No meu eu real. A fé não está no meu corpo e não está na minha mente, na minha alma. A fé está no meu coração, no meu espírito, porque o meu espírito é o meu coração. Agora vamos lá. O que está acontecendo aqui então? Você aceita Jesus e você percebe que muitas vezes aqueles mesmos pensamentos que você tinha, eles continuam tentando vir em você. E se você não começar a ler a Bíblia, escutar a mensagem de Deus, a sua alma não muda. Os seus pensamentos não mudam. Por mais que você quer agradar a Deus, por mais que você quer fazer a vontade de Deus, por mais que você quer seguir o caminho de Deus, muitas vezes você quer ir para a igreja até, e você não consegue sair da sua casa, não consegue nem sair da cadeira, não consegue sair da cama. Por quê? Porque a sua alma, o seu corpo não deixa. Ele está controlando o seu espírito que está querendo ir para a igreja. Então vamos lá. A fé é do Espírito, a fé é do coração. Jesus disse que era por causa da pequenez da fé e que não saía aquilo ali, senão por meio de oração e jejum. Beleza, pastor? Anda, desenrola aí o rolo. Então vamos lá, vamos desenrolar esse negócio. Presta atenção, queridos. O seu corpo, ele é como um entulho que impede a sua fé de sobressair. O seu corpo, a vontade carnal, a vontade que você tem de fazer até as coisas erradas, é um entulho que impede você de andar na fé que você tem. Todo crente receber uma medida da fé dentro do coração. Todo crente. Todos. Agora, o seu corpo está ali dominando. Eu vou pegar aqui um grande e um pequeno. Deixa eu escolher um pequeno aqui. Vem aqui, Wesley. Vem cá. Preciso de um grandalhão. Vem aqui, Alex. Vem cá. Vem os dois aqui, por favor. Fica aqui o Alex. Aqui o Alex.
E aqui é o Wesley. Eu só vou usar aqui o corpo e o espírito, ok? Por enquanto o Wesley é o espírito. Ele está menor, ok? Por que ele está menor? E esse aqui é o corpo. Porque ele está raquítico. É um exemplo. Calma. Aqui ele foi bem alimentado. É só um exemplo, cara. Só um exemplo. Ó, ele está bem alimentado. Ele é o corpo. Como que alimenta bem o corpo? Fazendo tudo o que o corpo quer. Fazendo tudo o que a vontade carnal quer. O desejo carnal quer. Entendeu? Tudo que ele quer você faz. Passar 10 horas no Facebook. Oh, legal, bacana. Assistir todas as novelas que tem na Globo, no SBT e se possível da Record. Maravilhoso. O que mais? Algumas outras coisas que não pode falar aqui. Vamos supor que ele está alimentando desse jeito, ok? Briga mesmo, palavrão, arriviria, enfim, tudo que o corpo dele quer fazer. As coisas até que são lícitas. E você sabe que tem algumas coisas que são lícitas, mas que a gente não deve fazer. Tem algumas que são. Eu vou dar um exemplo já, mas calma aí. Ele é o corpo, ok? É o corpo. E ele, depois nós vamos inverter o papel. Você vai ser o corpo depois, ok? E ele é o espírito. Você, espírito, vai tentar passar por ele. Você não pode, ó. Você vai impedir dessa forma ele de passar para lá, ok? Vai lá, sem muita briga. Só tenta passar. Quem está ganhando aí? Quem está ganhando aí? O corpo. Por que o corpo está ganhando? Ele é mais forte. Ele está mais forte, né? Ele malhou muito, ele andou muito de bike. Então ele está mais forte, ok? É só para dar um exemplo, mas fica aqui, segura, calma. Fica aí, fica tranquilo. Você é tímido igual eu? É por isso que ele está assim, meio de cabeça baixa. É igual o Newton, como me chama para me usar de exemplo. Eu fico igual ele aqui. Mas vamos lá. Aí, queridos, esse aqui é o corpo. E esse espírito não consegue sobressair. Esse espírito aqui, ó, ele tem fé. Foi colocado dentro dele a natureza de Deus. Foi colocado dentro dele uma medida da fé do tipo de Deus. A fé de Deus está dentro dele. As coisas sobrenaturais estão dentro dele. Mas para ele funcionar, para essas coisas aparecer, ele tem que conseguir ultrapassar o corpo. Agora ele não está conseguindo ultrapassar o corpo. Por que não está? Porque o corpo é mais forte. Mas Jesus disse que a carne é fraca. Jesus disse que a carne é fraca. Mas essa carne aqui, ela está muito bem alimentada com as coisas carnais. Essa carne está muito bem alimentada. Pode sentar os dois. Vou pegar mais outros dois para eles não ficar muito tempo aqui. Calma aí. Então veja bem. Tinha um homem que ele tinha 2 cachorros, pitbull, o preto e o branco. O preto e o branco. E aí o que acontecia? Ele fazia aquelas apostas, para as pessoas apostar nos cachorros, para os cachorros lutar, e o cachorro que ganhasse aquelas apostas, alguém ganhava o dinheiro, certo? Depende de quem apostava no quê. Então o que acontecia? Tá ali os 2 cachorros, quem vai apostar? Quem vai? As pessoas iam dando dinheiro, e ele apostava no cachorro branco hoje. Quando ele apostava no cachorro branco, o cachorro branco ganhava. No outro dia ele colocava lá de novo os 2 cachorros para lutar. E agora ele vai apostar no preto. E eram os mesmos cachorros. Quando ele apostava no preto, o preto ganhava. Alguém observou isso que acontecia durante muito tempo e perguntou a ele: eu estou observando que os cachorros que você aposta sempre ganham, e são os mesmos cachorros. O que acontece? Ele disse assim, ó: quando eu vou apostar no preto, eu deixo o branco sem comer. Quando eu vou apostar no branco, eu deixo o preto sem comer. Quando você quer que o seu espírito vença a sua carne, você deixa a sua carne sem comer e dá a comida para o seu espírito. Amém? Alguém está entendendo alguma coisa aqui? Eu estou pregando numa igreja de crente, amém? Crente gosta de coisas espirituais, e eu estou ensinando hoje como entrar nas dimensões espirituais, amém? Então beleza. Quem vai me ajudar agora? Um pequeno e um grande aí. Quem indica quem aí? O Lilo, vem cá, Lilo.
Vem cá, Lilo. Vem cá, rapaz. Ele vai ser o corpo agora. Aleluia. Vou pegar um grandão aqui. Aleluia. Vem cá você. Você vai ser o corpo, ok? E você vai ser o espírito. Certo? Ele é o espírito agora. Não vai ter boi para você. Ok? Porque você não foi alimentado. Mas ele foi bem alimentado. Você tem que passar para lá e você não pode deixar ele chegar naquela parede, ok? Vamos lá. Isso, tenta passar. Não, vai devagar. Calma, 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 calma. Você vai assim, ó, vai levando ele, ok? Vai lá. Um ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Pode sentar. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Ele arrebentou. Simplesmente. Agora quem ganhou? E por que ele ganhou? Está mais forte. Queridos, ouçam-me. A maneira de você deixar o seu espírito mais forte, a Bíblia declara, Jesus disse que a palavra é o pão. Amém? A palavra é o alimento. Você alimenta seu espírito com a palavra de Deus. Você alimenta o seu corpo com as coisas carnais, as vontades carnais. Quando você ora, você está alimentando quem? Por quê? Porque você está diretamente em comunhão com Deus. Está alimentando o seu espírito. Quando você jejua, você está alimentando quem? Enfraquecendo quem? Você está enfraquecendo quem? A carne, o corpo. Amém? O que vai acontecer? Nossa, que exemplo, hein? Ó, seu espírito pegando o seu corpo. Sai assim, ó. Isso daí é o espírito forte. O seu corpo fala, não, mas hoje eu quero ficar pelo menos 12 horas fazendo isso daí, no Facebook, na internet. E o seu espírito fala, você vai só falar, porque eu vou comandar aqui, ó. Aí, o seu corpo, ele fala assim, as vontades carnais, né? Sexo fora do casamento, traição, todas aquelas coisas que a gente já sabe, briga, dissensões. O seu corpo está pedindo, não, mas eu quero. E daqui a pouco ele começa a querer, o querer dele começa a ficar fraquinho. Eu quero. Daqui a pouco esse querer acabou. O seu espírito está no comando. O seu espírito dominou a parada. Amém? Seu espírito está dominando. Então, olha querido, escuta isso. Ali, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio. E deve ser um demônio bravo, né? Porque eles conseguiam outras curas, mas aquela eles não conseguiam. Estavam tentando expulsar aquele demônio e aquele demônio não saía. Por que não saía? Porque a fé dos discípulos para aquilo estava subjugada, estava sufocada por uma carne. E o espírito estava lá embaixo, tentando gritar, eu posso fazer isso, eu posso expulsar, eu consigo. Mas a carne estava dominando esse espírito. Aí Jesus disse assim, ó, para essa fé sobressair, para essa fé sair daí de baixo e virar grande, ficar grande igual ele, ficar grandão, você precisa colocar sua carne em sujeição a ela. Você precisa jejuar. O que é jejuar, pastor? Olha, você pode jejuar de diversas formas, com muitas coisas, mas a coisa principal é sobre comer. Comer. Muitas coisas são difíceis. É difícil ficar uma semana sem o Facebook. É difícil ficar uma semana sem jogar futebol. É difícil ficar uma semana sem assistir televisão. Mas pode ter certeza de uma coisa: ficar sem comer uma semana é pior. O que significa? Que essa é a parte mais difícil. Ficar sem comer é mais difícil. Amém? E quando você começa a colocar a carne, sabe por quê, querido? Quando você está com fome, o que acontece com você? Você tem que comer,
meu Deus do céu, a barriga fica brau, 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 e você tem que comer, sim ou não? Aí você, é como se você estivesse dizendo para a sua carne assim, quando você não alimenta ela, e isso eu estou falando literalmente, quando você não alimenta a sua carne, você está dizendo para ela assim, ó, quem manda aqui não é você, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui é Deus, quem manda aqui na parada é Deus. Você está dizendo para a sua carne que quem tem o domínio é Deus. O seu espírito está no comando agora. A sua carne está fraquejada e seu espírito vai ficar alimentado. Amém? E aí o que acontece? A forma de Deus agir através de nós, para que Ele te dê uma visão aberta, eu estou falando, ver dentro da dimensão espiritual, ver dentro do mundo espiritual. Ele precisa ultrapassar essa sua carne, Ele precisa ultrapassar a vontade carnal. A sua vontade quer fazer as coisas, meu Deus, eu não consigo me controlar. Não tem gente que diz assim, ó, eu não consigo ficar até 9 da manhã sem tomar café. Acontece isso? Claro. Eu não consigo ficar sem o almoço. Não acontece isso? Tem pessoas que falam, eu não consigo dormir se eu não tomar uma bebidinha. Tem gente que não consegue almoçar se não beber. Eu não consigo dormir se eu não tomar antes um copo de leite. Tem tudo isso. Por que acontece isso? Por que nós dizemos muitas vezes, eu não consigo se eu não fizer isso? Por quê? Porque essas coisas estão nos dominando. Tem gente que não consegue passar um dia sem ir para a internet. Tem gente que não consegue passar um dia sem ir para a televisão. Tem gente que não consegue passar um dia, eu estou dizendo, um dia sem comer. Tem gente que não consegue. Sabe o que está acontecendo aqui? A carne está dominando, meu querido. A carne está dominando. E sabe quando você vai ter uma visão espiritual dessa forma? Nunca. A não ser que você subjugue sua carne. Porque Deus é espírito. Lembra? Deus é espírito. E Ele age em você, através de você, por meio do seu espírito. Ele age em você através do seu espírito, dentro de você. Presta atenção no que eu vou te falar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tinha um pastor. Ele pegou um avião, entrou no avião, sentou. E tem um homem careca, um homem um pouco diferente, estava do lado dele, sentado na poltrona do avião. E aí, passou a comida, passou o almoço. Os dois, o pastor disse assim, não, eu não quero. Aí o homem do lado disse, eu também não quero. Passou o lanche, o pastor disse, eu não quero. E o outro do lado disse, eu também não quero. Passou bebida, refrigerante, suco. Um disse, eu não quero. O outro disse, eu também não quero. E o pastor está observando que o outro não quer. Aí ele disse assim, o pastor querendo puxar assunto, todo crente é igual, né? Vê alguma coisa assim, já quer puxar assunto. Deve ser crente, então vamos bater um papo espiritual, né? Aí ele olhou para o rapaz do lado, já quase dando a paz do Senhor. E ele disse assim, escuta, por que você não está comendo? Aí aquele homem disse assim, porque eu estou jejuando. Ele pensou, rapaz, ó, vou dar a paz do Senhor para ele. Você está jejuando por quê? Ele disse assim, ele perguntou, o pastor perguntou, você também é da igreja? Ele falou, sim, eu sou da igreja satânica. Aí ele disse, você está jejuando por quê então? Ele disse assim, eu estou jejuando porque eu quero que todos os pastores caiam em adultério. Estou jejuando porque eu quero que os pastores caiam em adultério. Aí o pastor disse assim, eu sou pastor e eu estou indo agora para os Estados Unidos, vou pregar lá. E eu estou jejuando porque muitas pessoas vão ficar libertas lá. Muitas pessoas vão ser curadas lá. Agora, ouça o que eu vou falar, querido.
Eu acho que você já sabia que satanista e outras religiões, eles jejuam também. Todas as religiões do mundo jejuam. Por quê? Para o diabo, ele tem também uma ação mais forte na vida de um satanista. Ele precisa ter uma ação lá dentro, também no espírito. Então essas pessoas jejuam e eles ficam mais sensíveis. Estando sensíveis, eles conseguem atuar mais no mundo espiritual. Agora, alguns deles estão mais espertos do que os crentes, porque para o propósito que eles têm, para aquilo que eles querem fazer, eles estão jejuando. E nós? Não fala desse assunto não, pastor. Deixar de comer não é minha praia. Mas se você quer realmente algumas coisas espirituais, se você quer alguma coisa profunda com Deus, começa a colocar sua carne em sujeição ao que está dentro de você, e você vai perceber o mundo espiritual. Os seus olhos espirituais vão ser abertos e você vai ver dentro da dimensão espiritual. E Deus vai começar a falar com você de uma maneira que você nunca ouviu antes. Deus vai mostrar coisa para você que você nunca viu antes. Amém? Deus tem interesse de operar, querido. Deus não está escondendo os dons de revelação. Deus não está escondendo os dons de curar. Deus não está escondendo de nós os dons vocais. Deus não está escondendo de nós essas coisas. Ele deu essas coisas para a igreja, mas para Ele agir através de você, Ele precisa que você colabore com Ele. Amém? Quantos ainda têm desejo pelo sobrenatural aqui? Eu tenho, querido. E eu quero que você tenha também, porque nós vamos entrar dentro da dimensão espiritual. Nós vamos ver coisas profundas. Nós vamos ver dentro da dimensão espiritual. Nós vamos começar a estar aqui, e não vai ser só na igreja não, vai ser na sua casa, no seu trabalho também. Nós vamos saber quando tiver uma pessoa endemoniada, nós vamos ver o demônio ali. Nós vamos começar a ver anjos. Não vai ser só na igreja, vai ser na igreja, porque vai ser um ajuntamento de crente que vê dentro da dimensão espiritual. Mas você vai ver dentro da sua casa qual é o problema que está acontecendo lá também. Muitas vezes, meus queridos, pessoas estão sendo influenciadas por demônios, outras estão sendo totalmente dominadas por demônios. E se nós começarmos a adentrar essa dimensão, nós vamos começar a ver essas coisas. E quando nós vermos pessoas com demônios agarrados na garganta delas, nós vamos dizer: acabou, diabo. A pessoa vai falar: você falou comigo? Não, mas você aí, você está escutando? Eu estou dizendo para você: acabou. Quando Pedro estava falando, tentando aconselhar Jesus de não ir para a cruz, ele estava tentando aconselhar: não vai para lá não, Jesus, vai para lá não. Jesus disse: arreda, Satanás. Ele estava falando que Pedro era Satanás? Não, ele estava vendo dentro da dimensão espiritual. Amém? Quando vocês estão entendendo alguma coisa aqui? Deixa eu ler o meu esboço, senão eu acabo não lendo nada do que eu anotei. Aleluia. Todas essas coisas que existem hoje, televisão, internet e outras coisas ainda, são coisas muito boas. Elas são boas se bem usadas, mas elas também estão nos afastando de Deus quando mal usada. Mesmo que não for uma coisa que é pecado, porque afinal de contas, você ir lá no Facebook não é pecado, amém? É isso mesmo, não é pecado. Mas quando aquilo começa a te afastar de Deus, meu querido, aí você já está entrando em terreno perigoso. Amém? Não é só o Facebook não. Essas coisas muitas vezes estão dominando as pessoas. Muitas pessoas estão correndo para essas coisas com o fim de ter repouso para a alma, consolo, alegria, entre outras coisas. Mas o resultado tem sido cada vez mais frustração, solidão
tristeza, depressão. Porque isso tem nos afastado cada vez mais de Deus. Olha, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. E isso é descontrolado. Cada vez mais que você vai para essas coisas, você está ficando cada vez mais triste, cada vez mais depressivo, cada vez mais solitário, cada vez mais sozinho, cada vez mais afastado de Deus. E você já está sem controle, você não tem mais controle, e você pensa que é aquilo que vai te livrar da depressão que você está entrando, mas você está entrando cada vez mais dentro da depressão. Por quê? Porque nós temos uma dependência de Deus, e nós temos nos afastado da presença de Deus. Quantos de nós temos parado, pelo menos em casa, não estou falando na igreja, em casa, quantos de nós temos parado para pelo menos ler um capítulo da Bíblia? Quantos de nós temos parado pelo menos para ouvir uma mensagem por dia? Alguns não têm parado nem para ouvir uma mensagem por semana, outros nem uma mensagem por mês. E é claro que você pode dizer sempre: eu estou fraco, estou fraco, estou fraco. É claro. Essas coisas não vão te livrar de tristezas, de solidão, de depressão. Quem vai te livrar dessas coisas é a presença de Deus ainda. Cada vez mais as pessoas ficam frustradas, cada vez mais as pessoas ficam tristes, cada vez mais eles não sabem por quê. Eles não sabem. Cada vez mais o diabo tem ganhado terreno com o engano. Cada vez mais o diabo tem nos afastado de Deus com coisas que até são lícitas, mas a gente tem enfiado a cabeça 24 horas por dia lá. Jesus disse em João 6,63: a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. É ali onde ele diz também assim que minhas palavras, as palavras de Jesus, são espírito e vida. João 6,63. O jejum nos dá o poder de remover o entulho da carne, da incredulidade. Muitas vezes nós não estamos conseguindo crer em algo que nós precisamos crer. Muitas vezes nós não estamos conseguindo algo que nós precisamos conseguir, possuir algo que nós precisamos possuir. Por que não conseguimos? Eu não tenho fé. Não é que você não tem fé, é que a sua fé está sufocada por coisas. O jejum vai nos fazer ficar submissos à vontade de Deus. E Jesus espera que seus discípulos jejuem. No capítulo 9, eu anotei aqui, mas eu não vou ler lá. No capítulo 9, a partir do 14, os discípulos de João foram para Jesus. Foram para Jesus e falaram assim: ei Jesus, eles foram tirar a satisfação. Ei Jesus, é o seguinte, por que nós, discípulos de João, e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Por quê? Eles queriam saber. Todo mundo jejua, mas os teus discípulos não jejuam. Por quê? Jesus fez algumas comparações e disse para eles assim: podem jejuar os convidados do noivo enquanto o noivo está com eles? Eles, estou entendendo tudo. Ele disse assim: dias virão em que lhe será tirado o noivo e jejuarão. Bom, eu vou explicar aqui parafraseando isso. Jesus está dizendo o seguinte: eles estão comigo aqui, estão andando comigo, estão operando no meu manto,
estão operando com a minha autoridade, estão operando com a minha unção que está aqui com eles. Então eles não precisam jejuar ainda, mas vai chegar o dia que eu vou ser arrancado daqui, eu vou ser tirado deles, e nesses dias eles vão jejuar também. Por quê? Porque todos precisam jejuar. E quando nós começamos a jejuar, querido, a nossa fé começa a operar de um jeito que a gente desconhecia. Nós vamos olhar para nós mesmos e dizer: eu estou me desconhecendo como a minha fé está operando, como eu estou recebendo coisas de pronto. O jejum não muda a Deus. Muitas pessoas pensam que elas vão jejuar porque Deus vai olhar o sacrifício delas e vai falar assim: realmente está jejuando, tchau, bênção para ela. Muitos de nós pensamos que as bênçãos de Deus vêm dessa forma, que jejuamos por causa disso. Mas é como eu tenho explicado desde o começo, nós não jejuamos para que Deus se comova com a gente e atenda. Deus já quer atender a gente antes de jejuar. Deus está sempre interessado em atender a gente. Mas quando nós jejuamos, é como eu mostrei o exemplo aqui, ó. Quando nós jejuamos, aquela carne que estava impedindo de ultrapassarmos e de recebermos algo, aquela carne fica fraca e o nosso espírito consegue só levantar a carne e sair andando. Amém? Vocês estão aqui ainda? Estou falando coisa ruim? Falando coisa boa. Você vai ver depois disso aqui. Você vai ver depois que vocês começarem a jejuar. Você vai ver se a gente vai conseguir ficar de pé nessa igreja aqui. Você vai ver se alguém vai ter necessidade aqui. Você vai ver se nós não vamos começar a ver dentro da dimensão espiritual. E esses anjos que estão aqui, os anjos que estão aqui hoje, nós vamos começar a vê-los. Vê-los. E não é só isso. Pessoas vão vir para você chorando: Jane, eu não sei o que está acontecendo comigo, Jane, eu não sei. A Jane está olhando para ela e pensando: estou vendo tudo o que está acontecendo com ela. Está vendo dentro dela. Deus já está falando dentro. Deus já está mostrando lá dentro. Está entendendo o que eu estou falando, queridos? Eu estou falando do sobrenatural. Eu estou falando de dentro da nossa casa, os nossos filhos. Nós vamos estar assim, olhando: Pai, eu estou orando agora pelo meu filho. E daqui a pouco Deus abre diante de nós exatamente o que está acontecendo com os nossos filhos. Exatamente o que está acontecendo com nossos pais. Exatamente o que está acontecendo com nossos irmãos. Exatamente o que está acontecendo com a nossa família. Exatamente o que está acontecendo conosco. E aí, nós vamos ver. E se for demônio, nós vamos ver lá dentro da dimensão espiritual aquele demônio que está oprimindo aquela pessoa. Então nós vamos dizer para ele assim, ó: acabou, diabo. Você vai ter que sair. Você vai ter que sair, demônio. Amém? Quantos têm interesse nessas coisas? Aleluia. Se você tem interesse é porque você é realmente crente. Porque crente que tem interesse nessas coisas. Amém? Glória a Deus. O jejum não põe apenas em posição de morte a lascívia, mas também põe em posição de morte os impedimentos e os limites que mantêm a igreja sem poder. E quando nós estamos jejuando, nós podemos orar, né? Orar. E nós também podemos orar em línguas. E aí, ao orar em línguas, você põe o Espírito em ascensão. O que é o Espírito em ascensão, pastor? É aquilo: o Espírito dominou a carne e carregou-a. E ao jejuar, você abaixa a carne, você diminui a força dela. Amém? Tá claro o ensinamento hoje aqui? Tá simples? Tá bom? Aleluia. Nós, igrejas, precisamos aprender a mover dentro da dimensão espiritual. Nós, igrejas, precisamos aprender essas coisas. Ou vamos deixar essas coisas para o satanista, ou vamos deixar essas coisas para eles lá. Amém? Aleluia. Deus é bom. E o Espírito está operando nesse lugar. Grupo de louvor. Aleluia. Glória a Deus.
vai jejuar a partir de hoje. Olha, queridos, presta atenção. Presta atenção. Jejuar de comida é a coisa mais difícil. Mas eu quero encorajar você a jejuar de algumas outras coisas também. Quem tem coragem aí de deixar 3 dias aquele Facebook lá? 3 dias. Quem tem coragem aí, ó, deixa eu ajudar vocês. Deixa eu ajudar vocês. Pastor, eu não consigo ficar livre da novela. Quem consegue ficar 3 dias? Só 3 dias. Você vai descobrir que aquilo não te domina. Começa a fazer uma força. Você sabe que eu estou tentando ajudar você a entrar dentro da dimensão espiritual? Vai segurando aí, vai tocando bem suave. Tem outros jejuns também. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não expliquei os detalhes do jejum, né? Então eu posso ajudar você. Pastor, como é que faz um jejum? Você pode fazer um jejum absoluto. Um jejum absoluto é aquele que você não come nada. Só que você não pode fazer esse jejum mais do que 3 dias. Não pode. Mais do que 3 dias não pode. Porque ninguém pode ficar sem água durante mais de 3 dias. Amém? E ainda deve procurar um médico para saber se pode. Agora, você pode fazer um jejum só de beber água. Você bebe só água, não come. Pastor, eu posso ficar 3 dias sem comer? Claro. Pastor, eu posso ficar 5 dias sem comer? Claro. Pastor, mas eu queria ficar 11 dias sem comer. Fica, meu querido. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma igreja lá na Coreia, a igreja do Paul Yong-Shu. Quem já ouviu falar? Paul Yong-Shu, ele é o pastor da maior igreja do mundo. A igreja dele tem quase 1 milhão de pessoas. Agora, deixa eu falar isso. Na frente da igreja, assim, bem na frente da igreja, tem uma placa lá, bem grande. E lá naquela placa está escrito assim, ó: proibido jejuar mais de 40 dias. Proibido jejuar mais de 40 dias. Por quê? Você acha que é uma piada? Não, aquilo é uma recomendação. Sabe por quê? Porque lá na Coreia eles jejuam mesmo. Eles agarram isso igual comer pão. Eles jejuam, eles têm fome de jejum. Então, o Paul Yong-Shu escreveu aquilo. Ele está dizendo assim, ó: por favor, não façam isso. Não faça mais de 40 dias. Agora, você não tem noção do que está acontecendo naquela igreja. Você não está tendo noção de por que aquela igreja é a maior igreja do mundo. Do mundo. Não tem outra igreja maior do que aquela. E é uma igreja só. Agora, eles jejuam para valer. Eles são dedicados em fazer aquilo. Presta atenção, deixa eu continuar falando aqui. Enquanto isso, eles estão descansando de pé ali. Aleluia. Queridos, você pode jejuar de coisas, como eu acabei de falar. Você pode jejuar, e quando você jejuar de coisas ou de comida, você está dizendo para o seu corpo quem é que manda. Você está dizendo para a sua carne quem é que manda. Você está dizendo para você quem é que manda. E pode ter certeza, se você começar a dominar a sua carne, você não vai se ver em perigo, você não vai se ver caindo em pecado. E quem sabe que o pecado nos leva à morte. O pecado nos leva à morte. E o Espírito nos conduz à vida. Vida abundante. Amém? Então, eu desejo que essa igreja, você pode jejuar de tirar uma refeição só. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu não consigo ficar 24 horas sem comer. Fica tranquilo. Você pode tirar uma refeição. Você tem almoço, café da manhã, almoço. Alguns têm café da tarde e café da noite. 4 refeições por dia. Você pode tirar uma delas. Você pode tirar ou o café da manhã, ou o almoço, ou você pode tirar o café da tarde, ou tirar a janta. Amém? Quem tem dificuldade de tirar o café da manhã aqui? Eu tenho dificuldade de tirar as 4, meu querido. É sério. Mas eu estou tirando tudo. Estou falando com o pastor Alex aqui, ó. Meu alvo, a minha fome, o meu desejo, o meu anseio é ficar os 3 dias sem comer nada. E depois que eu passar dos 3 dias, meu irmão, me segura, porque eu vou chegar naquelas coisas lá. Entende? Depois que eu ficar 3 dias, aí eu passo. Dizem que depois que você fica 3 dias sem comer,
Os outros dias são mais fáceis. Difícil é os 3 dias. Entendeu? Difícil é ficar 3 dias sem comer. Depois disso, te segura. Te segura. Eu estou falando de coisas espirituais, amém? Eu estou falando de entrar dentro da dimensão espiritual, amém? Quem vai ter fome de jejuar aqui? Alguns vão ter, outros não, né? Mas você precisa ter uma fome de jejuar, se você quer ver coisas sobrenaturais, amém? O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até